Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás, transmitido para o Brasil e para o mundo todo através do Facebook, através do YouTube. E que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. E que o Senhor, Ele abra as janelas do céu e derrame sobre mim, sobre você, sobre nós, as bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, meu querido e minha querida, nós vamos aqui para o 19º dia de campanha de oração. E hoje é mais um daqueles dias que tem mais palavras e menos oração, né? Mas a palavra é de suma importância, tá? O vídeo que eu vou compartilhar com você foi gravado ontem, a ministração, onde nós estamos falando aqui do altar de Manoá e da sua esposa, tá? É muito forte, tá? É muito forte o que você vai ouvir aqui e tem palavras proféticas para abençoar a sua vida, tá? Então, preste bem atenção como é que vai funcionar esse vídeo. Primeiramente, vai ter aqui o momento da pregação e no final da pregação, então, você vai ter o momento de oração, tá? Baseado, inclusive, na oração. A oração é baseada no altar que a gente prega, que é o altar de Manoá, e você já sabe como é que é. Mas está uma bênção, viu, irmãos? Prepare o seu coração, porque Deus vai falar tremendamente com você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E ao se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum dos vídeos, tá bom? Faça isso nesse exato momento. E você que está no Facebook, é a mesma coisa. Siga a nossa página, curta a nossa página e, se desejar, torne-se um apoiador também desta página, tá? Marca logo o seu joinha, o seu gostei, deixa o seu like. Não deixa para fazer isso no final do vídeo, que eu só falo agora e depois eu não falo mais. Então, marque o seu joinha, o seu gostei, deixa o seu like aí, tá bom? E compartilhe com todos esse vídeo, essa mensagem, tá? E no finalzinho do vídeo, eu vou deixar aqui a vinheta das ofertas para quem quiser fazer o seu voto, cumprir com o seu propósito aí, tá? E qualquer coisa, esses mesmos dados estão aqui abaixo. Uma outra coisa antes de entrar aqui na pregação é lembrar você que no dia 23 e no dia 26 de dezembro, é esse mês, viu? Nós estaremos no Rio de Janeiro, em Copacabana. Pegue aí e anote, tá? Avenida Nossa Senhora de Copacabana, número 1213, apartamento 201, Copacabana, Rio de Janeiro. Próximo ao posto 6, tá? No dia 23 e a outra reunião, outro culto é no dia 26. Todos os 2 dias a reunião, o culto, que é de cura, de milagres, de bênção, né? Vai ser às 18 horas. Então você que é do Rio de Janeiro, você é meu convidado, mobilize pessoas, leve pessoas que precisam de cura, de libertação, e nós estaremos ali preparados para abençoar a sua vida, tá bom? Eu aguardo todos vocês no Rio de Janeiro. E não se esqueça que também temos a caravana para Israel. O primeiro link aqui nas descrições, tá bom? Vai estar escrito Caravana Kavod. Clica, assista o vídeo e entre em contato com o pessoal da agência para você ir juntamente conosco para Israel o ano que vem. Vai ser muito forte, mano. Vamos fazer a campanha do Yom Kippur lá. Eita Deus! Vai ser muito forte, tá bom? Então é isso daí. Agora você vai ficar então com a palavra, com a mensagem e no final o momento de oração, muito bom. Irmãos, diante de Deus, abra o seu coração porque eu vou falar coisas aqui tremendas para a sua vida, tá? Coisas poderosas e Deus vai te abençoar. Vamos lá então? Que Deus abençoe você. Ó, já marcou o joinha? Você já estava esquecendo, né? Marca aí. E vamos agora para o vídeo, então. Graça e paz, boa noite para todos, amém? Amém, irmãos? Nós vamos continuar, então, essa série de ministrações que nós estamos falando sobre
os altares. Altares de oração, altares de intercessão, altares de guerra, altares de milagre e assim sucessivamente, né? Em Aparecida de Goiânia nós falamos sobre o altar de Jó, né? E você vai ver que agora eu vou falar sobre o altar de Manoá. E alguns elementos teológicos nós vamos estudar e ter mais firmeza, mais comprovação daquilo que falamos quando nós citamos aqui o altar de Jó, tá? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Juízes, capítulo de número 13, por favor. Juízes, capítulo de número 13. O altar de Manoá e de sua esposa também, né? Para a gente pegar assim o contexto da coisa, começo de toda a história, nós vamos ler uma leitura bem extensa, do versículo 1 até o versículo 20. E eu quero que você perceba, que você veja, né, cada um dos pontos, como que vai desenvolver essa história, tá? Porque daí a gente depois, sabendo da história, fica mais fácil de entender, tá bom? Então vamos lá, Juízes capítulo de número 13, versículo 1 até o versículo de número 20. Diz assim, ó: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Vou fazer uma pausa aqui. Esqueci de colocar aqui o original, mas essa palavra os entregou, nenhuma outra tradução significa permitiu. Porque tem gente que lê e fala assim: nossa, mas Deus é tão mau, né? Ele entrega o povo dele na mão dos inimigos. Não é assim. Está vendo aqui o contexto da história? O povo fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, que é o quê? Pecado, iniquidade, transgressão. Isso foi 40 anos. Quantos anos? O texto vai dizer aqui agorinha. Então 40 anos que o povo entrou em uma apostasia, iniquidade, pecado, esqueceram de Deus. E Deus simplesmente faz o quê? Permite. É isso que vocês querem? Fica à vontade. Agora vocês não têm mais a minha proteção, não têm mais a minha bênção. Ou seja, vocês estão caminhando independente, só. Então, é isso que a Bíblia fala, Deus os entregou. Deus o quê? Permitiu que os filisteus vencessem eles, né? Oprimisse eles durante 40 anos. Aí o texto vai continuar dizendo: e havia um homem de Zorar, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, né? E a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Manoá significa descanso ou descansado, uma pessoa calma, uma pessoa de paz, tá? Era assim Manoá. A Bíblia diz então que aqui que a sua mulher estéril, tá? Continuando a leitura, o texto vai continuar dizendo: e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terá um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terá um filho, sobre a cabeça não passará navalha, portanto o menino será nazareu de Deus,
desde o ventre. A palavra nazireu, né? Nazireu significa santo, consagrado, tá? Será nazireu de Deus, desde o ventre. E ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou, no caso, em casa, e falou com seu marido dizendo: olha, um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus, de terra belíssima, ou seja, de boa aparência. E não lhe perguntei de onde eras, nem ele me disse qual era o seu nome. Porém, dize-me, ele falou para mim: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beberá vinho, nem bebida forte, não comerá coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, meu Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido. E disse: eis aquele homem, ele veio a mim novamente, disse para o seu esposo, aquele mesmo que apareceu em outro dia. Então Manoá se levantou, seguiu a sua mulher e foi àquele homem, e disse-lhe: és tu aquele homem que falou a esta mulher? E ele respondeu: sou eu. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu te disser, quanto eu disse à tua mulher, guardará ela. De tudo quanto proceder da videira, não comerás, nem vinho e nem bebida forte beberás, e nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que tenhamos a ti. E o anjo, porém, disse para Manoá: ainda que me detenhas, não comerei o teu pão. Mas se fizeste holocausto ao Senhor, porque não sabia Manoá que ele era o anjo do Senhor. Disse Manoá ao anjo: qual é o teu nome, para quando cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimento, e ofereceu sobre uma penha ao Senhor, e ouve-se maravilhosamente o anjo, observando Manoá e a sua mulher. Preste atenção nesse último aqui, irmão. Sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e a sua esposa, caíram com o seu rosto em terra. Amém? Curve sua cabeça. Senhor Deus, nós te pedimos agora, Pai,
que a tua revelação venha sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Toda e qualquer distração, dispensão, todo e qualquer atrapalho, empecilho, bloqueio mental, déficit de atenção, de aprendizado, cancelamos isso agora. Determinamos agora que toda fadiga, todo cansaço, todo estresse que tenta nos roubar a atenção do entendimento bíblico revelado da tua palavra e daquilo que o Senhor quer falar conosco pessoalmente e intimamente, nós cancelamos toda a ação maligna e determinamos agora a mente e o pensamento cativo, levado a obedecer a Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora, debaixo dessa autoridade, capacete da salvação sobre as mentes, sobre os pensamentos, blindando de todo e qualquer empecilho, de tudo aquilo que possa atrapalhar o entendimento da palavra do Senhor e do ensino daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, se conosco, se manifeste, se revele em nosso altar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Preste bem atenção então. Eu quero que você entenda que o altar de Manoá e da sua esposa, ele possui elementos diferenciados. Esse altar era um período de crise. Período de quê? Israel, irmão, estava sendo vilipendiado, roubado, destruído, arrebentado. 40 anos pelos filisteus. 40 anos que eles não ganhavam nenhuma guerra, nenhuma batalha. 40 anos que esse povo os oprimia. 40 anos de sofrimento, de caos, de crise. Eu não sei quanto tempo você tem sofrido, eu não sei como é a tua história, mas eu quero que você abra o seu entendimento e o seu coração para entender como é que funcionam as coisas espirituais, para mudar tudo isso. 40 anos então, de pura trevas, coisa terrível estava acontecendo ali, e era a época dos juízes, mais conhecido também como os libertadores do povo. Era uma época que ainda não tinha os reis, não tinha um exército bem organizado. Então, de tempo em tempo, Deus levantava uma pessoa, uma personalidade, seja homem ou seja mulher. Desses juízes, um que vale a pena a gente lembrar que era uma mulher, era Débora, que além de juiz era profetisa, que se assentava debaixo da palmeira e dava comandos proféticos para livrar o povo. Mas era basicamente o seguinte: Deus levantava um desses juízes, desses guerreiros, vencia os inimigos, e Israel passava um tempo, paz, prosperidade, avivamento, muita bênção. Quando esse juiz morria, essa autoridade morria, o povo parece que morria espiritualmente junto. Aí o povo voltava para quê? Para os pecados, para a prática errada. Aí até Deus levantar outro. Nesse caso, Deus queria levantar alguém com muita força para derrotar os filisteus. Manoá e a sua esposa, eles não tinham capacidade física, porque a esposa era estéril, irmãos. Aí nós já vemos a complexidade da coisa. Era um milagre impossível. Se fosse nos dias de hoje, era a medicina dizendo não e Deus dizendo sim, vai ter um filho. Basicamente isso. Parece que Deus gosta desses cenários, sabe? De caos, de trevas, de impossível, não tem jeito. É aí que Ele vai se manifestar. É aí que Deus vai se revelar. É aí que Deus vai se mostrar. Mas é lógico que o povo tem que estar atento a isso. Nós temos que observar isso, né? Então o que aconteceu? Deus, através de um anjo, visita esse homem chamado Manoá. Na verdade, ele começa visitando a esposa, como nós lemos aqui. O anjo diz para essa mulher: ó mulher, você é estéril, não é? Sou. Você nunca concebeu um filho, nunca. Pois eu te digo, tu vai conceber um filho.
E esse filho não vai ser qualquer um. Desde o ventre ele será consagrado. Desde o ventre ele será um nazireu, alguém que é dado como promessa para Deus. Ele não vai beber bebida forte nem vinho, e não vai comer coisa imunda. Por quê? Porque havia um nível de santidade que Sansão, no caso era Sansão, deveria ter diante do Senhor. E quem deveria passar isso para ele principalmente era a família. E não é o caso, mas todo mundo conhece um pouco da história de Sansão. Na verdade, a maioria do tempo de vida de Sansão, ele fez tudo que era contrário. Fez tudo errado. Mas depois se redimiu. De uma forma até meio burra, vamos dizer assim. Mas ele conseguiu se redimir e se arrependeu no último momento. Mas o que a gente quer entender é como que gera um milagre impossível assim. Como que uma pessoa que é estéril, e se a gente fosse falar do espírito estéril, nós estávamos falando de uma influência que tem o poder de deixar alguma das áreas da nossa vida estéril. Tem gente que é estéril financeiramente, tem gente que é estéril na vida amorosa, tem gente que é estéril no ministério, ou seja, muitas outras coisas dá certo, mas o ministério não dá. Muitas outras coisas dá certo, mas a vida amorosa não dá. Muitas outras coisas tá bem, mas a vida é assim, vai indo. E é uma das coisas difíceis. Mas aí é que você tem que crer. Porque aquilo que você acha que é difícil, para Deus é fácil. É só você tomar atitudes de fé. Nós vamos entender aqui, vamos lembrar também de algo que nós já citamos aqui no altar de Abraão. Uma correlação que nós encontramos aqui com o altar de Manoá e o altar de Abraão é selar as profecias, selar as promessas no altar. O que é isso, pastor? Selar as profecias ou selar as promessas. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho, mas tu tem que sair da tua terra, da tua parentela e ir por um lugar que eu vou te mostrar. A gente estudou isso, viu isso. A primeira coisa que Abraão faz depois de receber essa promessa, ou essa profecia, levanta um altar ao Senhor e sela aquela palavra. É isso que vai cumprir. Manoá, ele faz a mesma coisa. A palavra vem para a mulher: mulher, você vai ter um filho. Olha o que Manoá faz. Então, espera aí, aguarda aí, porque nós vamos preparar um banquete para você, uma comida para você. Aí ele diz, o anjo: eu não vou comer essa comida. Aí a Bíblia vai dizer, porque ele não sabia que era o anjo que estava falando. Ou seja, um anjo vai comer comida física? Para quê? Para ele não tem gosto nenhum, tem nada. Mas o anjo deu uma dica: porém, se tu fizer um sacrifício ao Senhor, ele recebe. Ou seja, eu já estou aqui e já vou receber esse sacrifício. Aí sim eu vou participar. Aí Manoá faz isso. Depois disso, olha o que acontece. Mas diga o seu nome pelo menos. Para quando a palavra se cumprir, ou seja, para quando a profecia se cumprir, para quando a promessa se cumprir, eu venha honrar. E o anjo diz: por que tu me perguntas o meu nome? Visto que é o quê? Maravilhoso. Teologicamente, aí é o que nós chamamos de manifestação cristofânica. Olha o palavrão. Na verdade, é a própria pessoa de Jesus ali aparecendo para Manoá.
Mas não é disso que nós queremos falar, de aparição cristofânica. É lógico que faz parte. Nós queremos entender o conceito do altar e como que o milagre ele se manifesta na nossa vida através do altar. A primeira coisa que você tem que reparar, observar e atentar é que o altar de Manoá e da sua esposa é um altar de honra. É um altar de quê? De honra. Honra do começo ao fim. Por que do começo ao fim? Porque quando ele ouve as palavras, automaticamente ele convida aquele ser, aquele anjo para participar de um banquete, uma comida que eles iam fazer. E isso para um judeu, meu Deus, é honra demais. E não era qualquer comida, ele disse, um cabrito, coisa fina, boa. O anjo, eu não vou comer. Agora, se você quiser dar ele todo ao Senhor, no fundo, Manoá quer dizer assim, eu vou fazer uma comida e nós todos vamos comer, vamos ter comunhão. Mas tem momentos que a bênção, o sacrifício que você vai fazer, você não vai comer dele antes. Não é que você vai compartilhar, não. É você dar tudo. O anjo disse, eu não vou comer, mas se você quiser dar todo o cabrito no altar como sacrifício, já estou aqui mesmo, eu vou receber. Comer eu não vou, junto com vocês. Mas se você quiser fazer o altar, o Senhor vai receber. Então ele disse, então espere. E a Bíblia diz que ele foi lá e preparou tudo. A pergunta é, o que é que você está colocando no altar? Uma cura? Uma libertação? Um milagre financeiro? Um milagre na vida amorosa? O seu ministério? Ai pastor, eu quero mais unção de Deus, mais sabedoria. Tudo isso nós podemos conquistar no altar. Só que se no nosso altar não existe honra, fica difícil, complica as coisas. Nós vamos começar a entrar dentro do texto aqui. Diga assim comigo, kabad. Diga de novo, kabad. Kabad é a palavra honra, tá? Kabad é a palavra o quê, irmãos? Honra. Kabad no hebraico significa ser pesado, ou seja, algo pesado é algo de importância. Ai pastor, a palavra da minha mãe tem um peso sobre mim. Honra. Se pesa sobre você, tem honra. E tem palavras com autoridade sem autoritarismo, né? Palavras com autoridade sem autoritarismo. Então as palavras, elas têm peso, elas possuem um peso. E quando você respeita essas palavras, você está dizendo a pessoa que lançou essas palavras que elas têm influência na sua vida e que aquelas pessoas realmente possuem um peso de responsabilidade, um peso de amor, um peso de comunhão e assim sucessivamente, um peso de influência boa. Tudo aquilo que você obedece, preste atenção, tudo aquilo que você obedece é porque você deu peso àquilo, ou seja, você deu honra àquilo. Se você não obedece, é mesmo que você está descredibilizando aquela palavra, aquele comando que deram para você. Uma outra coisa que significa kabad é abundante. Outra tradução, alcançar honra. Outra tradução é se tornar feroz. Outra tradução é ostentando. Outra tradução é desfrutar da glória, ou até mesmo glorificar. Eu gosto dessa tradução. Desfrutar do quê? Da glória. Algumas traduções de glória, principalmente no Novo Testamento, é elogiar. Quando você elogia, você fala coisas boas para uma pessoa, tem a ver com a honra.
com carinho, com amor, com respeito que você tem, e você fala coisas boas, né? E desfrutar da honra ou desfrutar da glória é você viver debaixo de um princípio de honra, e a Bíblia conta isso do começo ao fim, para a gente aprender a honrar. E se a gente consegue fazer isso, nós iremos o quê? Desfrutar da glória, desfrutar da bênção que existe, tá? Deixa eu falar algo para vocês aqui, que eu lembrei aqui agora. O apóstolo Paulo, ele tinha várias pessoas que ele cuidava, mas você pode parar para reparar um pouco nas cartas aos Filipenses, que o carinho dele é muito forte com aquele povo. Ele fala que ele ama aquele povo, e eu já preguei sobre isso várias vezes. Ele diz: olha, eu tenho entranháveis, né, afeições por vocês. Ou seja, é um amor entranhável, das entranhas. Eu amo vocês com a força visceral, com amor visceral. E nem sequer um momento deixo de orar por vocês, ó Filipenses. Aí ele vai contar, porque no começo do ministério, lá em Filipenses capítulo 4, no começo do meu ministério, ninguém compartilhou comigo sobre dar e sobre receber, a não ser vocês, que me enviaram 2 vezes. E a oferta que vocês enviaram para mim, eu não somente estou suprido, como estou cheio, abundante, fiquei próximo. 2 ofertas que mandaram para ele. E ele vai dizer: e essas ofertas de vocês, diante de Deus, é como um sacrifício agradável e cheiro de suavidade. Não se canso de orar por vocês. Retenho vocês, aí são várias expressões, retenho vocês em meu coração. Quando nós estamos debaixo de um princípio de honra com pessoas, nós conseguimos fazer o que quase ninguém consegue: extrair do peso de glória, do peso de autoridade, do peso de unção que há sobre aquela pessoa. Dentro do princípio de honra nós conseguimos absorver isso. Caso contrário, é muito difícil. Existe uma expressão meia vulgar, até antibíblica, meia herégica, mas que é como se fosse uma forma de expressão: beber da unção que há sobre a vida das pessoas, absorver aquilo. Isso só acontece debaixo de um princípio de honra, irmãos. Não tem como. Você pode pegar ali Jesus e os discípulos, você vai ver princípio de honra. Você pode pegar ali o profeta Eliseu e o profeta Elias, e se tornou tão visceral o relacionamento deles, que no final, quando Elias está sendo levado, né, na carruagem de fogo, o próprio profeta Eliseu, que nem era profeta ainda, ele está vendo a capa descendo e chama Elias de meu pai. Chama Elias de quê? Porque Eliseu queria o quê? A unção. Você sabia que a unção dobrada é um termo usado dentro da família? A unção dobrada é a porção dobrada de uma herança. É a porção dobrada do quê? Nem programei para falar isso, sei nem porque que eu estou falando, mas tem que falar. É a porção dobrada de uma herança. E a porção dobrada era só dada para uma pessoa da família. Me pergunta quem? O primogênito. Quem? Ou seja, se nenhuma família nasceu 3. Hoje, no Brasil é assim, ó. Deixei 90 mil reais, morri, deixei 3 filhos aí. Pega os 90 mil reais e divide 30 para um, 30 para outro, 30 para outro. Não é assim? Sim ou não, irmãos? Antigamente, naquela época, era totalmente diferente. O primogênito, ele tem 50% de direito. Ele tem 50%.
Os outros 50% era dividido pelo resto que viesse, porque ele era o primogênito. Isso era a porção dobrada. Então a porção dobrada da unção do Espírito nasce com um vínculo espiritual, nasce debaixo de um princípio de quê? De honra. Aí nós vemos aqui a palavra desfrutar da... Se eu quero desfrutar da glória, da unção, do poder, da autoridade, do ministério de alguém, eu tenho que aprender o quê? Honrar. Se você quer viver debaixo de um princípio de bênção, na sua casa, na sua família, se você quer viver, como a Bíblia diz, muitos dias aqui na terra, você tem que honrar quem? Pai e a... Se você quer prosperar no seu trabalho, você tem que honrar o seu patrão. Se você é o patrão, você tem que aprender a honrar os seus funcionários. E assim sucessivamente. Todo o princípio de honra faz com que eu e você, nós viemos o quê? Desfrutar da glória. Olha que bênção, que massa, que bacana, né? A Bíblia vai dizer, depois do princípio de honra, o altar é altar de honra, irmãos, de Manoá. A Bíblia vai dizer então, que eles disseram assim, ó, só nos fala pelo menos o seu nome, para que quando a palavra se cumprir, nós vamos te honrar. E o anjo disse, por que vocês perguntam assim pelo meu nome? Visto que é o quê? Como é que é? Maravilha. Lembra de Isaías, a profecia de Isaías? Que virou até a música do Fernandinho? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. São os nomes do Messias. Então maravilhoso está lá também. A palavra maravilhoso, diga comigo, a palavra maravilhoso no hebraico é a palavra pali. Essa palavra pali significa incompreensível, significa algo secreto, ou até um segredo maravilhoso, tá? Segredo maravilhoso. Na tradução da King James nós vamos encontrar a palavra inefável, visto que o meu nome é o quê? Inefável. Olha que coisa bonita, né? Inefável é aquilo que não pode ser expressado por palavras. Que sabor que tem esse doce aí? Nem sei, mas é muito bom. Uau! Né? Não tem palavras, é só uma expressão, né? Eu até coloquei aqui no meu esboço que os judeus eles têm um costume de chamar Deus de Assem. Quem é Assem? O que é Assem, pastor? Assem significa aquele nome. E por que eles dizem assim, em vez de eles falar o nome de Deus, eles falam Assem? Porque eles acreditam que o nome de Deus é tão santo que não pode ser pronunciado. Mas na verdade, no fundo, não é que o nome é tão santo que não pode ser pronunciado. É porque realmente não existe expressões em língua nenhum que possa expressar, chegar ao nível de prazer, de altura, de grandeza, de autoridade. Não existe palavras em nenhum dos alfabetos, nem no hebraico, irmão. Os caras, eu fico nos canais, os caras ficou uma loucura um tempo atrás, o nome de Deus, Iavé, Iá, um monte, sabe? O povo fica louco. Coloca uma coisa na sua cabeça, você pode tentar procurar em qualquer língua, não tem palavras para expressar e mensurar como é o nome de Deus. Coloca isso. Se você fala Jesus, se você fala Iavé, se você fala Yeshua, irmão, tudo isso é insignificante perto da grandeza do que é o nome de Deus e de quem Ele é, porque o nome fala da personalidade da pessoa, da identidade da pessoa. Então, ele diz, que palavra eu posso usar para dizer para você que eu sou maravilhoso?
tem, irmão. Tem palavras. Não tem, né? Inclusive maravilhoso, já a gente lembra daquele sentimento bom, né? Algo que é uma maravilha. Então, não tem como. Aí, eu anotei aqui uma curiosidade, porque eu fiquei meio assim, o que aconteceu? Porque a Bíblia vai dizer aqui no próximo versículo assim, ó, presta atenção, eu quero que vocês raciocinem comigo. Então Manoá tomou o cabrito e uma oferta de alimento, e ofereceu sobre uma penha, ou sobre uma pedra, ao Senhor. Aí tem essa expressão aqui na João Almeida, a Bíblia, tradução da Bíblia. E ouve-se o anjo maravilhosamente observando a Manoá. Eu fiquei me perguntando, ouve-se? O que ele fez? Por que fez com que aquele anjo, que atitude ele tomou para essa expressão estar aqui, e ouve-se maravilhosamente? Aí vocês sabem que eu não me contento com uma coisa, aí eu vou atrás. Aí eu fui lá na Bíblia da King James para ver o que ela diz, tá? Lá na King James vai dizer assim, ó, versículo 19. Em seguida, Manoá tomou um cabrito e a oblação, que é a oferta de cereais, e consagrou ao Senhor sobre uma rocha. Olha como que muda a tradução. E o Senhor realizou algo extraordinário e misterioso, enquanto Manoá e a sua esposa contemplava o holocausto. Muda ou não muda, irmão? Muda tudo. Aquele anjo que estava ali, ele fez algo extraordinário e algo que misterioso, enquanto Manoá levantava o altar e sacrificava. Que atitude foi? Por mais que eu vou te dar aqui o original, tem como saber o que foi, tem como mensurar, tentar entender. A tradução da King James é muito boa nesse texto aqui, tá? Então, quando João Almeida diz assim, e ouve-se o anjo maravilhosamente, nós encontramos a palavra pala, diga comigo, pala, que é a mesma raiz semântica de maravilhoso. Ouve-se maravilhosamente e maravilhoso. Maravilhoso, maravilhosamente. É a mesma palavra, a mesma raiz semântica, a palavra parecida. Então, no hebraico também, em vez de ser pali, é pala, tá? E aí, o que significa pala, pastor? Maravilhosamente. E ouve-se maravilhosamente. É ser superável ou extraordinário. É as primeiras traduções mais básicas do português. Mas isso também pode significar trazer o extraordinário. Eu estou falando da atitude do anjo, viu? O que ele fez? Qual foi a ação dele? Está aqui. Trazer o extraordinário, e eu profetizo que Deus vai trazer o extraordinário na sua vida, viu? Lidar maravilhosamente, fazer algo difícil, profetizo na sua vida que Deus vai fazer algo difícil, aquilo que você não consegue fazer, não é? Algo difícil ele fez. Cumprir algo especial, profetizo também na sua vida que ele vai cumprir algo especial e você vai ver o melhor de Deus. Amém, irmãos? A outra tradução é fez algo maravilhoso. Olha que bênção. Deus vai fazer algo maravilhoso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Uma outra tradução é milagres. Fez o quê? Milagres. Deus vai fazer milagres na sua vida também. Tem uma tradução mais forte aqui. É fazer coisas monstruosas.
Deus vai fazer coisas monstruosas na sua vida. Eu vou falar o absurdo, Ele vai fazer. E a última tradução, mostrar o poder. Ou seja, Ele vai mostrar o poder dele para você. Aquele anjo, ele fez algo secreto, algo misterioso, enquanto Manoá e a sua esposa preparavam o altar, ele mostrou o seu poder. Ele fez algo extraordinário, ele fez algo maravilhoso, ele mostrou o seu poder, ele fez milagres. Ou seja, enquanto nós edificamos o nosso altar de honra, Deus, ele vai fazendo coisas extraordinárias na nossa vida. Sabe o que eu fico impressionado? É que aquilo que nós falamos ontem, no caso para quem está assistindo no YouTube, aquela mensagem de Jó, o altar de Jó, eu falei para vocês sobre a palavra olá, lembra? Oferta, olá, é aquilo que sobe. E ontem eu dei mais uma adicionada no entendimento, que eu trouxe uma palavra que vem da raiz semântica de olá, que é a palavra Alá, só mudo uma vogal no português, né? Transliterando. A palavra olá significa aquilo que sobe, é uma palavra que é traduzida como oferta. E a palavra Alá, muitas vezes é traduzida só como subir, subida. Mas nós vimos que dentro do sentido da palavra Alá, também significa degrau, também significa escada. Aí eu não vou ter que ficar pregando tudo de novo não, depois você vai lá e assiste o vídeo do altar de Jó, está no YouTube e no Facebook, tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero reforçar aquela tese. Que tese, pastor? De que no nosso altar, a fumaça que sobe, o sacrifício que sobe, são degraus. É uma escada que a gente está o quê? Formando. É uma escada que ela chega até o céu. Eu até citei para os irmãos que Jacó, quando ele sacrificou o azeite dele, né? A pastora falou isso, pastora Guilmar. Ele deitou, foi dormir. Aquela pedra que ele tinha determinado aqui vai ser a casa de Deus, Betel. Ele dorme naquela pedra, depois de ter feito o sacrifício, que a Bíblia chama de sacrifício de oblação, e sacrifício também, tem uma outra palavra, escapou da mente aqui, de libação, que é sacrifícios líquidos, né? Sacrifício de libação é quando você derrama algo, tá? Para o Senhor. Então o que acontece? Ele faz aquele sacrifício de libação e ele sonha com a escada. Aí nós vemos lá no altar de Jó a mesma correlação. E aqui agora você não vai ver só uma correlação, você vai ver nitidamente o texto dizendo. Vamos lá? Aí eu vou ler aqui para vocês, ó, na tradução da King James já. Então é Juízes, capítulo de número 13, do versículo 15 ao 20, que nós lemos, tá bom? Que diz assim, ó: e Manoá fez um convite ao anjo do Senhor. Teremos grande alegria, olha como que a tradução muda, irmão, pelo amor de Deus. Teremos grande alegria em que fiques conosco. Desejamos preparar-te um cabrito. Ao anjo que o Senhor, e o anjo do Senhor ponderou. O anjo do Senhor falou para eles, né? Ponderou, falou, deu um respaldo para eles. O anjo do Senhor ponderou: ainda que permanecesse convosco, não comeria o teu alimento. Entretanto, se quiser oferecer o holocausto, consagrar a Yahvé, o Senhor,
Aí sim. Versículo 17. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que assim que cumprir a tua palavra, possamos prestar uma homenagem para ti. É a mesma coisa de honrar. Prestar o quê? Uma homenagem. Versículo 18. O anjo do Senhor respondeu: meu nome é inefável, ou maravilhoso. Em seguida, Manoá tomou um cabrito e a oblação, que é a oferta de cereais, consagrou ao Senhor sobre a rocha. E o Senhor, o anjo, que estava ali, realizou algo extraordinário e misterioso enquanto Manoá e a sua esposa contemplavam o holocausto. Preste atenção. Olha o versículo 20. Quando as chamas se elevaram, diga comigo, se elevaram. É interessante que eu vou de novo bater nessa tecla. Ai, pastor, mas fica chato. Mas eu tenho que falar, irmão. Para quem gosta da palavra, para quem é amante da leitura sagrada, eu tenho que falar. Você lê nessa daqui da João Almeida, ó. Lá vai dizer a fumaça. E aqui fala chama. Fumaça e chama. Você entende o quê? É simples o raciocínio. A fumaça é quando o fogo já apagou. É ou não é, irmão? A maioria. Está ali o fogo, a lenha, somente esse tipo de fogo. Você jogou a água, apagou, aí a fumaça. Mas normalmente, quando a chama está muito grande, a fumaça é pouca. Tem fumaça, é lógico, mas é pouca. Então, por que muda? Porque daí nós temos toda uma diferença. Ele subiu, aí a Bíblia vai dizer que o anjo subiu. Não foi apenas só na fumaça, ele subiu nas chamas do altar. Olha o que a Bíblia vai dizer. Enquanto as chamas se elevavam, ou seja, subiam do altar, Manoá e a sua mulher observaram o anjo do Senhor subindo ao céu. Subindo aonde? No meio das labaredas. Olha que doido. Olha que bacana. E imediatamente caíram de joelhos, com o rosto ente ao chão, ou rente ao chão. Então nós temos aqui, ó, as chamas se elevaram e a palavra subindo. Adivinha, irmão, o que significa essa palavra subir no hebraico? Não é a palavra olá, que é a palavra oferta, mas é aquela outra palavra que eu expliquei para você, que é da mesma raiz semântica, é a palavra alá no hebraico. E pode ser traduzido para o português como escalou, que tem a ver com escada. Na verdade, o anjo, aí você tem de novo a mesma correlação que eu disse. Nós temos o altar, nós temos o sacrifício, que é a oferta no altar, e nós temos isso que formando o que? Degraus, escada. E nós temos o que? Deus descendo de uma escada para vir falar com homens. Nós temos Gênesis 28, o sonho de Jacó, que era o que? Uma escada que chegava até o céu, aonde anjos subiam, e é interessante você ver até a ordem. Eles não descem primeiro, sobem e descem. Pastor, por que eles sobem primeiro e depois descem? Porque existe uma ordem. Eles sobem por quê? Por que eles têm que subir primeiro? Porque eles vão levar e apresentar o que? Deus? Adoração. Nós vimos essa correlação lá em Apocalipse capítulo 8. Os anjos pegando as orações, o sacrifício dos santos, subindo, apresentando, e Deus cheirando o altar, as ofertas,
as orações e depois o que? Respondendo. Então, primeiramente eles sobem, depois o que? Quando eles descem com a resposta que você quer. Eles descem com um milagre financeiro, eles descem com um milagre sentimental, eles descem com os prodígios, as maravilhas, ou seja, eles descem com resposta. Nós temos essa mesma correlação, só que agora diferente, no livro de Daniel, no capítulo 10. A Bíblia diz que Daniel começa a orar aqui na terra e jejuar. Orar e o quê? Ele faz 21 dias de oração. Quantos dias? E jejum. Mas a Bíblia vai dizer assim, que desde o primeiro dia, Daniel, desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração, as suas palavras foram ouvidas. Porém, quando o anjo estava descendo, o príncipe da Pérsia, ou seja, o principado, um demônio, prendeu ele, ou seja, impediu de trazer a resposta. Essa camada de trevas que impede a resposta de Deus vir, os pecados, iniquidade, feitiçaria, bruxaria, um monte de coisa que impede a resposta de Deus vir. E aí você tem que quebrar isso. Uma das coisas que quebra isso é o sacrifício no altar. A expressão de glória que você leva na adoração, leva no altar, faz com que essa nuvem pesada seja quebrada e o caminho fica livre para trazer o quê? A resposta. Então o anjo subiu, escalou, ele andou nessa escada agora, levando o quê? O pedido de Manoá, o pedido da sua esposa. Pastor, e o que aconteceu depois? Simples, 9 meses depois a resposta estava aí. Sansão nasceu. A palavra Sansão significa sol, ou pequeno sol. Ele nasceu para brilhar. Então, olha como que é fácil entender o mundo espiritual dentro dessa perspectiva. O nosso altar, o sacrifício no altar, ele cria degraus espirituais que fazem os anjos subirem e descerem, levando pedidos e trazendo o quê? Respostas. Eles viram, irmão, o anjo subindo na chama do fogo e subiu, e depois o anjo desapareceu. Ele subiu lá para levar o pedido daquele casal, e foi algo extraordinário, foi algo maravilhoso, foi um milagre, foi poder que foi revelado. A pergunta é: pastor, isso acontece porque só eu sou crente? Pastor, isso acontece porque eu sou um devoto? Pastor, isso acontece porque eu tenho a cara bonita ou feia? Pastor, isso acontece porque eu sou uma pessoa boazinha? Eu não faço mal a ninguém, pastor. Sou quase inofensível. Sou tão bonzinho que eu estou quase virando um anjo. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado aí. Vê se você está virando um anjo. É boa demais essa pessoa, né, irmão? Meu Deus. Dormindo então, nem se fala, né? Dormindo é um anjo. Não. Isso não acontece porque você é uma pessoa boazinha. Isso não acontece porque talvez você quer. Isso não acontece porque Deus quer. Não. Você tem que entender. Isso acontece porque você quer, porque Deus quer, mas principalmente porque você, mesmo não sendo esse anjinho bonzinho, você resolve construir altares e começar a interceder e invocar a Ele. E isso acontece não mediante a uma fé passiva, que você está vivendo aí muito tempo, que não traz expressão de libertação, de glória, de milagre, de prodígio, de maravilhas, porque é só rabugentice e falta de atitude espiritual. Isso acontece porque você foi agressivo no altar. Isso acontece porque o seu altar é de honra. Isso acontece porque você sabe como funcionam os princípios espirituais e os obedecem. Eu tenho um ditado que eu criei faz alguns anos, de tanto estudar a Bíblia.
e vendo as pessoas como elas receberam o milagre. Eu descobri que independente de você ser alguma coisa, independente de quem você é, para Deus não importa quem você é. Para Deus o que importa é o que você faz. Não é o que eu faço para você, é o que você faz. Tinha uma multidão. Zaqueu olhou e disse assim, ó, está lotado demais, não vou conseguir ver ele. Ele poderia ir embora. Eu vou embora, está cheio de gente demais, outra hora eu venho aqui para ver Jesus. Ainda mais que eu estou correndo do coronavírus, não vou mais para a igreja. Qual foi a atitude dele? Subir na figueira. Daqui eu vou olhar. E era um cara rico, viu? Gente que tinha dinheiro, posição. Nem se importou. Ele subindo ali, uma pessoa rica, importante e conhecida, para ver uma outra pessoa. Quando Jesus passa debaixo da figueira, desce Zaqueu, que hoje eu vou dormir na sua casa. Não é porque ele era rico, foi pelo aquilo que ele fez, que fez Jesus ir na casa dele. Quem está me entendendo, diga amém. Tinha um monte de pessoas que estavam tocando Jesus, mas aquela mulher do fluxo de sangue tocou diferente. Até no toque é diferente. Então você percebe, se eu fosse citar aqui, Salomão foi um dos caras que mais pecou. Pensa num homem pecaminoso, irmão, perverso, que fez muita coisa ruim, inclusive o final do ministério dele e do reinado dele foi encher a casa do Senhor de idolatria e feitiçaria de alto nível. Inclusive a maioria das religiões hoje de feitiçaria, de satanismo para cima, nasceu dentro do templo de Salomão, sabia? Porque Salomão ele casou com 1000 mulheres, e cada uma dessas mulheres trouxe das suas nações os costumes, as feitiçarias, as bruxarias. Então imagina, irmão, o maior centro de convenção de feitiçaria no mundo foi lá dentro do templo de Salomão. Juntou tudo. E tem feitiçaria que nasceu de lá e até hoje existe. Ordens que tem de lá, que até hoje existe. Então você pensa, tinha muito pecado, irmão, aquele cara. Fez coisa boa? Fez também, lógico. Reinado de prosperidade. Mas nem toda prosperidade quer dizer que Deus está ali. Mas preste bem atenção. Salomão, Deus apareceu para ele, fisicamente. E não só isso, acordou ele 3 horas da manhã, vamos dizer, a madrugada, a Bíblia diz. Bora, meu irmão, acorda. Quem é? Deus, meu Deus, imagina, irmão, Deus acordando você. Acorda. Sabe o que Deus diz para ele? Pede tudo aquilo que você quiser, qualquer coisa que eu vou te dar. Eu até digo assim, parecendo o gênio da lâmpada, né? Qual é o seu desejo, eu vou realizar. Mais ou menos isso, imagina. E a gente sabe que até no pedido de Salomão ele foi prudente. Não, Senhor, eu só quero sabedoria para mim administrar esse governo. Deus disse, nossa, que coisa, eu achei que você ia pedir um monte de mulher, muito dinheiro, mas como você pediu sabedoria, eu não vou te dar só sabedoria, eu vou te dar sabedoria, vou te dar riqueza, vou te dar isso, um monte de coisa. Cara, que Deus apareceu para ele. Aí, pastor, mas por que Deus apareceu para ele se ele era tão pecaminoso? Não é porque ele era pecaminoso, é porque ele era pecaminoso, mas ele tomou atitudes que quase ninguém quer fazer. Antes de Deus aparecer para ele, sabe o que ele fez? 1000 sacrifícios. Quantos? 1000 holocaustos. O holocausto, quando a Bíblia fala holocausto, era queimar o animal todo, sem sobrar nada. Era o sacrifício mais pesado, ele fez 1000 deles. Se cada sacrifício dentro desse entendimento é um degrau, é uma escadinha que você vai construindo, então dele teve 1000 degraus.
até formar o milésimo e Deus descer. Deixa eu ver quem é esse cara que me adora assim, com tanta violência, 1000 sacrifícios. O seu pai Davi, no máximo que ele fez de uma vez foi 150. O cara falou, Davi é o adorador? Espera aí, deixa eu mostrar quem é o adorador. Meu pai fez só 150, deixa eu fazer 1000 aqui. Então imagina. Pecado. Quem é que não tem pecado aqui, irmão? Quem não tem falha? A questão não é se você tem ou não tem pecado. A questão é se você mesmo é um pecador e o adora a si mesmo, e é violento na hora de se entregar, e se rende por completo, e está ali disposto no altar a oferecer tudo quanto você tem para agradar a Ele, para louvar a Ele. O que importa é isso. Do que adianta você ser como aquele Simão? Simão chamou Jesus na casa dele e ficou lá com um cara de religioso, rabugento, cheio de não me toca. Soubesse quem é essa mulher que te toca aí, que ela é pecadora, vai te contaminar. E aquela mulher amou mais a Jesus do que o próprio religioso. Tem pessoas que criam uma religião dentro dele, de santidade, ou é santo demais. Inclusive tem umas igrejas aí que botou a santidade tão forte, que tem coisas aí que eu acho que é um anjo que tem que vir para participar, porque é santo demais. As coisas assim que não tem nem... Não, você nunca vai alcançar esse nível de santidade. E em contrapartida, nós, cidadãos mortais, olhamos esse padrão de santidade terrível que colocam aí, nunca vamos alcançar, segundo esse padrão religioso. Mas isso é conversa. Porque o coração do adorador, por mais que esse adorador pratique pecados e iniquidades, na hora que ele adora, irmão, o coração dele é quebrantado, é contrito, o coração dele agrada a Deus. Porque a libertação, a mudança, o caráter, muitas coisas Deus pode criar, mudar, transformar ele. Mas é muito melhor uma pessoa assim do que o religioso, cheio de normas, dogmas, doutrinas, ritos. Ai, não me toque. Não é assim. O pecado também nunca foi desculpa para alguém não adorar, não sacrificar, não buscar. Na verdade, o pecado deveria ser o quê? Um combustível para você buscar mais ainda. Não para te parar. Mas o diabo, ele acusa as pessoas. Você pecou, você está imundo, não chegue perto dele. Com coisa que a tua imundícia vai sujar Deus. É pelo contrário, irmão. Se você chega diante dele imundo, tocou nele, você se limpa na hora. Porque o sangue dele lava. Porque o sangue dele reme. Porque as trevas que está sobre nós, em contato com a luz, não aguenta, irmão, estoura, explode. E é isso que eu e você temos que fazer. E é isso que nós vamos fazer agora em oração. Vamos? Coloque-se de pé no seu lugar. Agora que nós estamos cheios de força, ousadia. Temos que construir esse altar de honra. Independente de quem somos. A questão é o que você faz. O que é que você tem feito? Como você tem construído o seu altar? É um altar passivo? É um altar de turista? O que é o altar de turista? Eu vou repetir de novo aquela historinha. Na 6ª série do ensino médio, eu cheguei depois das férias de julho na escola. A professora de português falou: Zeus, espera aí bem aí na porta. Tu é um turista, não sei nem o que tu está fazendo aqui, espera aí. Foi lá, pegou a lista de chamada. Eliseu, suas notas estão tudo boa, mas olha quantas faltas você tem. Irmão, era agosto, eu já tinha bombado, reprovado por falta. E ela taxou isso de mim.
Você é um turista. Eliseu, tu pode tirar 10 em tudo agora, meu filho. Você não consegue mais passar. Porque você vem de vez em quando. Tu é um bom aluno, eu sei. Mas tu vem de vez em quando. Tem um monte de crente assim, irmão. Ele faz um pedido aqui, faz uma oração aqui, depois 10 mil anos depois. E quer que... Ai, Deus não me ouviu, Deus não me ouve. É lógico. Você não insiste. Nós estudamos sobre Jó, que ele fazia os altares todos os dias de madrugada. A Bíblia diz continuamente. Nós temos Lucas capítulo 18, a mulher lá na porta do juiz, libera minha causa, libera minha causa, libera minha causa, libera. De dia e de noite, Jesus diz, libera minha causa, libera. Aquele juiz ficou, mas que mulher perturbada é essa? Toda hora ela está aqui, todo dia. Não, vamos liberar a causa dela, que ela já está me molestando. E mesmo sem ele querer. E Jesus ainda disse, e Deus não vos fará justiça a vocês? Se esse juiz corrupto fez para essa mulher que insistiu, se vocês insistirem também, o seu Deus, que não é esse juiz corrupto, ele é o juiz justo, vai liberar. O problema não está em Deus, o problema está em você. O problema está em nós, preguiçosos, passivos, desleixados, que queremos levar, como a gente diz, no banho-maria, empurrar com bucho, qual que é mais expressão? Um monte de expressão tem, né? O que diferencia você de uma outra pessoa, quem é mais ou menos abençoado, é se um faz mais e o outro faz menos. Todos nós não somos filhos de Deus, sim ou não, irmãos? Não é que Deus ama uns mais do que os outros. A diferença não é em Deus, no Pai. A diferença é que alguns filhos são mais chegados do Pai. Não é, irmão? Na casa nossa não tem assim? Eu convivi com 7, né? 6, na verdade, 7 comigo. Tem uns que não estavam nem aí para o pai e para a mãe, mas tem uns meninos que é mais apegado, não é, irmão? Não é? Aquele que é mais apegado, que recorre mais ao pai, que recorre mais à mãe, é o que sempre vai se dar bem, irmão. Preste bem atenção nisso. Da mesma forma que ele fica no pé da mãe, no pé do pai, depois ele está no pé do patrão, no pé de Deus, no pé de todo mundo. Tem outros que não, deixa, estou tranquilo na minha. Então a diferença não está no pai, nos filhos. Que filho você é? Tem uns filhos que recebem mais porque está mais no pé dele. Coloque a mão no seu coração. Diga assim, Senhor Jesus, eu quero que da mesma forma que o Senhor agiu maravilhosamente, extraordinariamente, com Manoá e a sua esposa, hoje, nesse altar, eu também quero respostas extraordinárias, milagrosas. Senhor, eu apresento a minha vida como sacrifício vivo de louvor e adoração ao Senhor. Senhor, eu apresento a minha vida amorosa neste altar, e eu quero que o Senhor age, faça algo especial, extraordinário. Vem, Senhor, neste momento, como resposta do meu altar para a vida amorosa. Vem, Senhor, e quebra toda força maligna. Se existe alguma resistência, camada de trevas, o príncipe da Pérsia, nos lugares espirituais, que impede a minha oração de subir, o meu sacrifício de subir, ou até mesmo da resposta descer. Eu quero agora
construir esse altar, para que se forme esses degraus, essas escadas, e que a glória, o poder seja tão grande que venha destruir essa resistência que trabalha na vida amorosa para não ter sorte, para jogar brigas, discussões, traições, separação, divórcio. E a pessoa que vive isso amarga a carência por não dar certo com ninguém, amarga até mesmo os pecados de prostituição. Senhor, eu não quero isso para a minha vida amorosa. Eu quero o melhor de Deus. Então, Senhor, vem neste altar para destruir todo esse mal. Senhor, coloco também na tua presença e neste altar, e quero que o Senhor venha agir maravilhosamente. Eu quero que o Senhor faça algo extraordinário nas minhas finanças, no meu trabalho, na minha profissão, na empresa, nas causas, nos pedidos, nos projetos, nos sonhos que eu tenho para conquistar financeiramente. E declaro que a resposta ela venha em forma de raio, da mesma forma que o Senhor trovejou no altar do profeta Samuel e livrou o povo das mãos dos inimigos. Eu quero agora que essa resposta venha quebrando, destruindo todo o mal que traz a miséria, a pobreza, as dívidas, a falência, a limitação, a privação e até mesmo a humilhação financeira. Senhor, eu não quero mais viver esse estado medíocre financeiramente. Eu quero o melhor. Por isso, eu estou levantando, edificando o meu altar para te invocar. Vem, Senhor, maravilhosamente. Vem, Senhor, e traz o extraordinário. Vem, Senhor, e faz também na minha saúde, e não somente em mim, mas na vida de outras pessoas que eu quero que o Senhor visite com cura. Toca-nos na pele, na carne, no sangue, nos ossos, nas juntas, nos nervos, nas articulações e em todos os órgãos que se encontram enfermos, em mau funcionamento. Senhor, e não somente o físico, toca a alma, removendo, queimando a tristeza, a angústia, a solidão, a depressão, o medo, a perturbação e toda força espiritual maligna, negativa
de doenças psicológicas e psicossomáticas. Senhor, vem neste altar como Jeová Rafá, o Deus que sara. E ainda neste altar eu quero colocar a minha família, a minha casa, e te pedir: salva a minha família, salva a minha casa de todo mal. Senhor, responde o meu altar com fúria, com raiva. Vem, Senhor, Jeová Shabaote, o Senhor dos exércitos, o capitão, o forte, o varão de guerra. Vem para destruir todo o mal na minha casa, na minha família. Senhor, eu estou falando para matar de dentro das pessoas. Se for em mim, toca em mim, mas que morra o vício, o desejo, a compulsão, a abstinência pelo cigarro, crack, maconha, cocaína, êxtase, narguilé e pelo alcoolismo. Senhor, que neste altar a resposta da libertação dos meus familiares que estão presos nos vícios, que o Senhor me dê essa resposta. Age maravilhosamente. Senhor, também quero pedir que seja liberado o poder, que é para quebrar os altares familiares de pecados, iniquidades, de prostituição sexual, no lugar do apetite pecaminoso, sexual, desordenado. O Senhor vai liberar poder, e eu profetizo nojo na vida de cada uma dessas pessoas. Se for em mim, coloque em mim nojo da fornicação, do adultério, nojo do homossexualismo, lesbianismo, pedofilia, pornografia, estupro, orgias e toda e qualquer prática sexual pecaminosa. O Senhor disse para Gideão: destrua o altar que pertence ao teu pai. E eu quero agora declarar: seja destruído da minha casa, da minha família, o altar da idolatria, o altar da feitiçaria, da bruxaria e das maldições familiares, hereditárias, aquilo que passa de geração em geração em relação à vida financeira, amorosa, doenças e enfermidades que chamamos de predisposição genética. Renunciamos, declaramos quebrado, destruído, tudo isso no altar. E eu profetizo no altar familiar que eu e minha casa, eu
e minha família serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Ainda com a mão no seu coração, eu vou te dar aqui 2 minutinhos, é o suficiente. Agora não é eu que vou orar, é você que vai orar. Eu acho que você entendeu bem a palavra e está entendendo na verdade as ministrações. Tem coisas que são específicas. Eu não acredito que você veio aqui essa noite, ou você parou para assistir o vídeo tanto tempo, em vão. É porque você tem fé. Então use a sua fé agora, irmão e irmã, e especifique agora o que você quer, o que você deseja. O que é que você está querendo colocar no altar? Então ponha e fale com Ele nesse momento. Senhor, nesse momento, Pai, nós queremos apresentar o Teu filho e a Tua filha. Eu quero que o Senhor ouça aí, Pai, o que essa pessoa está colocando no altar. Eu quero que essa pessoa, meu Pai, seja agora iluminada, tocada pelo Senhor. E tudo que ele e que ela está colocando no altar, se existe feitiçaria, bruxaria, encantamento, maldição, se existe algo, meu Pai, que lá nas regiões celestiais está prendendo a resposta, segurando a bênção, queremos quebrar isso agora, destruir isso agora, e iremos profetizar. Senhor, são altares e degraus que estamos construindo. Desça sobre esses degraus para liberar a bênção sobre o teu filho e sobre a tua filha. Anjos ministradores que estão aqui, subam nesse altar, subam nessas chamas, subam nesses degraus e libera, Senhor, a tua glória. Senhor, nós iremos agora, Pai, fazer o ato profético com a água. E iremos profetizar, meu Pai, que todo mal será quebrado e destruído. Toda resistência será desfeita. E o melhor de Deus vai ser liberado. Espírito de vida, vem sobre cada um. Em nome do Senhor Jesus. Vem. Você vai pegar o seu copo com água aí. Segure ele. Esperar todos pegarem. Vamos fazer um ato profético. E vamos beber dessa água. São águas vivas que a Bíblia chama. Oh, glória a Deus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu apresento aqui águas e profetizo o que Ezequiel, no capítulo 47, disse: águas que correm do trono de Deus, águas purificadoras, águas que curam, que saram, águas que elas regam árvores que estão plantadas na orla do rio que corre diante do trono de Deus. Essas águas multiplicam os peixes, ou seja, é só bênção, é só vida. Senhor, é vida. Então tudo aquilo que traz a morte, seja espiritual ou até mesmo fisicamente, em forma
de doença e de enfermidade vai sair, porque eu profetizo vida. Senhor, todo tipo de morte espiritual através de pecados, de iniquidades, de feitiçaria, de bruxaria e maldições, vai sair também, porque essas águas é o próprio Deus, é a vida de Deus dentro da minha vida. Senhor, água serve para lavar, então limpa, Senhor, a minha alma dos maus sentimentos, limpa a minha mente dos maus pensamentos, limpa, Senhor, o meu corpo das dores, das enfermidades, das doenças, e traz agora refrigério, cura e libertação. E para quem eu der dessas águas, o mesmo vai acontecer. Vem, Senhor, e se revele a nós, em nome de Jesus. Beba e toma posse do seu milagre. Oh glória. Senhor, que o Senhor purifique, Pai, essas pessoas, e todo mal, Senhor, toda influência maligna seja quebrada, que essas águas sejam agitadas dentro de nós, e que grandes milagres aconteçam, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluias, glória a Deus. Sente-se 2 minutinhos aí, irmãos. Seja você também um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas bancárias. Caixa Econômica Federal, conta corrente ou poupança, agência 1009, conta 36760, dígito 5, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Ou então, Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013. No Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Banco Bradesco, agência 3345, conta corrente 16390, dígito 2, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Temos também o PayPal, e-mail pastoreliseulustosa@gmail.com. E você que quer fazer de fora do país, você pode usar o Western Union e o MoneyGram, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Não se esqueça de nos enviar o comprovante ou o código através do WhatsApp 62 98610 2866. Desde já, obrigado, Deus te abençoe e te prospere.